Olá, Pokémoníacos, tudo bem? Aqui é o Clemente do Elixir do Pokémoníaco com mais um vídeo para vocês com a nossa terceira partida na nossa liguinha. Então agora vocês verão o nosso início dessa partida. Estaremos lidando com um Terabox. Já vemos que o nosso oponente traz com seu Poffin o seu Rotom Ventilador. Utilizando a habilidade dele, ele já trouxe 2 Root e um Noctowl para sua mão. Já vemos que ele utiliza uma Bola Ninho para trazer então um Ogerpon do tipo planta. Bom pessoal, aí a gente já estava se preparando para o pior. Ele utilizou então a habilidade do Ogerpon, colocando uma energia e comprando mais uma carta. Então ele utilizou um recipiente para trazer mais energias, no qual ele trouxe energia da água e já ligou em seu Ogerpon de máscara d'água. Assim então ele desce também mais um Terapagos e passa o turno. Nesse momento aqui eu já utilizo o meu Poffin. Eu então vou trazer um Haltz. E também estarei trazendo o nosso querido Mimikyu, logo para segurar um pouco as nossas energias. Nesse momento então eu já boto o nosso campo de Artazon e procuro por um Mukidori. Aí pessoal, já então nesse momento a gente começa a pensar nas nossas próximas jogadas, senão a gente vai ficar sem routes para evoluir. Eu baixei ali o nosso Fezandip e utilizei uma Quícera para tentar tirar aquele Noctowl que estava em mão. Tomara que ele não tenha pego outra, né? É o que a gente sempre espera, mas nunca acontece. Nesse momento, então, eu boto uma energia no Haltz que está no ativo. Então eu recuo ele passando o Mimikyu para frente. Assim, se for para eu perder, eu perco apenas um dos meus Haltz. E ainda então consigo fazer compras com meu Fezandip. Vamos ver o que nosso oponente vai fazer agora. Nesse exato momento, então, ele dá uma olhadinha nas habilidades do Mimikyu, pergunta se ele bloqueia o ataque que seria no banco. Eu digo que não, só o que seria defetado a ele. Então ele faz o seu ataque, conseguindo colocar energia com substituição e derrubando o nosso primeiro Haltz. Utilizando a habilidade do Fezandip, agora eu consegui fazer uma compra maior, consegui o nosso liquidificador perfeito. Nesse momento então eu já descarto 5 energias do tipo psíquico, que é ótimo para nós. Muito bom mesmo. Então eu uso o nosso querido Doce Raro para evoluir nosso Haltz para uma Gardevoir, já adiantando muito o nosso jogo. Desço nesse momento mais um Mukidori e com a maca eu trago novamente o nosso Haltz para o campo. Então nesse momento eu vou de atrás de energias com o nosso recipiente. Então ali vocês veem que eu pego uma energia do tipo noturna para pôr no nosso Mukidori. E utilizo então uma pesquisa, assim enchendo nossa mão novamente. Vemos que foi muito bom a mão que a gente conseguiu agora. Utilizando a habilidade da Gardevoir, eu coloco uma energia no Mimikyu, faço o seu recuo, promovo então a minha Gardevoir, utilizo a habilidade dela novamente. E então eu vou utilizar a habilidade do Fezandip, diminuindo a vida do Ogerpon para enfim conseguir derrotar ele com o ataque da nossa Gardevoir, passando na frente com 2 prêmios. Nesse momento nosso oponente promove então seu Terapagos.
eu juro pra ti que não fiquei preocupado nesse momento. Estava até bem tranquilo, pois se ele me batesse, eu ainda conseguia me revidar, né? Com os dois Mukidores, tirando os danos da Gardevoir, eu ainda conseguia derrubar esse Terápagos. Então meu oponente consegue pôr com a habilidade mais uma energia no seu Ogerpon. E então ele consegue trazer com o Noctowl. O Noctowl então ele traz o campo e mais uma pesquisa pelo jeito de professores ali. Nesse momento, infelizmente, não tinha visto que a gravação não estava pegando os pokémons que ele tinha botado embaixo do banco. Mais um deles ali dá pra ver que é o Mew. Vocês sabem que por causa da habilidade do campo dele, se ele tiver um pokémon no qual é do tipo Terra, ele pode botar até 8 pokémons em seu banco, que é muita coisa. Então ele já botou também ali mais um Hoot, pois beneficia também, né, o dano que o Terápagos vai ter. Ele já passa energia para o Terápagos e nesse exato momento ele dá uma olhadinha no seu baralho e vê que não tem muita coisa ali. Não, ele traz mais um Ogerpon agora do tipo pedra. É o baralho dos Ogerpons. Bom, pessoal, vamos ver. O que ele vai fazer? Será que ele consegue nos bater ainda nesse turno? É o que eu espero. Vamos lá, vamos lá. Nesse momento, então, ele evolui mais um Hoot para Noctowl, podendo trazer mais 2 cartas para sua mão. Então, vamos ver. Ele então utiliza para trazer um Plínio e mais uma outra carta ali que eu não vi direito. Ele então faz o recuo de seu Terápagos e promove um Ogerpon de pedra, pois eu não conseguiria derrotar ele nesse momento. Quem não sabe, o Ogerpon não recebe dano de pokémons que têm habilidade. Dito isso, então, eu evoluí meu Haltz para uma Kirlia, trouxe mais uma energia do tipo Dark e outra psíquica para minha mão, coloquei a Dark em nosso Mukidori, fiz o recuo da nossa Gardevoir e então promovi a nossa Kirlia para atacar. Era a única que podia nesse exato momento. Então eu coloco 3 energias nela, uso nossos Mukidores para passar esses danos para esse Ogerpon e então ataco com a minha Kirlia, né? Mas antes eu utilizo ali então um Arven. Com esse Arven eu vou de atrás de uma TM de evolução e uma Ultra Bola. Mas eu acho que era para esvaziar o deck. Bom pessoal, aí vocês veem que eu bato 60 nesse Ogerpon, assim deixando ele com 120 de dano, visto que meu ataque causa 60 mais 20 para cada energia do oponente. Como ele não tinha energia, foi apenas os 60 da minha Kirlia mais 60 de dano que eu devolvi dos nossos queridos Mukidores. Então vemos ali que ele evoluiu outro Hoot e já trouxe mais cartas para sua mão. E então ele utilizou um Turo para devolver o seu Pokémon para a mão e promoveu o seu Mew. Bom, ele estava realmente preocupado. A gente conseguiu travar nosso oponente, digamos assim. Nosso oponente então já estava novamente preocupado com o que faria. Já tinha se desgastado com quase tudo nesses Noctowl. Ele desce. Com quem? Ele desce mais uma
Ogerpon d'água e depois promove o Terápagos, o qual ele bate e derruba o meu Pokémon. Novamente então eu promovo a Gardevoir e nesse momento então eu vou descer para o nosso campo Ken. Vamos ver. Eu utilizo uma maca, retorno novamente com o meu Haltz, uso a habilidade da Gardevoir para pôr mais 2 energias nela. Bom, meu oponente ali vendo todas as jogadas, decidiu que ele não tinha mais como derrotar nosso baralho, e então estendeu a mão, nos decretando a nossa primeira vitória. Sendo assim, ele estava pensando que a próxima partida ele teria mais chance. Vamos ver, será que é verdade? Bom pessoal, realmente nesses casos, quando a gente vê que já gastou tudo que a gente podia, a melhor coisa é tentar a outra partida. Bom gente, a gente vê ali que a gente novamente começa. Então, vamos lá para o nosso jogo. Nesse momento, então, eu começo com o Haltz e ele começa com Terápagos, já tendo um Ogerpon de planta em seu banco. Ele já aproveita ali e traz mais um Ogerpon de água, o que eu achei estranho, né? Cadê o Rotom? Mas lá veio ele, utilizando mais itens para trazer o outro Rotom. E com o Rotom trazendo mais Hoot e Noctowl para a mão. Então, combo completo. Ele já utiliza a habilidade do Ogerpon, botando uma energia e comprando cartas. Você vê ali que ele estava muito insaciado para pôr mais danos na gente. Com o recipiente ele foi atrás de mais energias e já baixou uma energia para o Ogerpon d'água. Novamente meu intuito é proteger os nossos Haltz que nós temos. Eu fui de atrás de um TM de evolução e um Poffin. Já utilizo o Poffin então e trago dessa vez 2 Haltz. Bom pessoal, estava me arriscando muito, mas era o que eu queria fazer. Então eu já boto uma energia e utilizo o TM de evolução no nosso Haltz. Utilizo uma Ultra Bola já para descartar uma energia e trago um 1000X para o nosso campo. Então já utilizo a habilidade do nosso TM para evoluir nossos 2 Haltz no banco para 2 Kirlias. Sendo assim, a vez do nosso oponente. Vocês veem então que nosso oponente já começa a puxar cartas. Novamente por causa do Noctowl que ele evoluiu. Então ele conseguiu, por causa do Latias em seu campo, recuar o seu Terápagos e promoveu o Ogerpon d'água. Ele já vai trazendo mais cartas para a mão com outro Noctowl evoluído. Então ele bota uma energia no Ogerpon d'água e, usando o seu Ordem da Chefia, derrota nossas 2 Kirlias. Uma ótima jogada. Bom pessoal, eu então já nesse momento desço o nosso Drifblim, utilizo nossa pesquisa de professor, descarto toda a minha mão, compro 7 cartas novamente, pois já era uma situação preocupante. Nesse momento eu boto uma energia no nosso Haltz
Já utilizo também um equipamento nele para não ser derrotado nesse turno. Vemos ali que o nosso oponente então já utiliza o sua Ace Spec na sua Ogerpon e já está pensando no seu próximo turno novamente. O objetivo principal é tentar derrubar nossos routes para não termos como atacar novamente, né? Vocês veem ali que ele deu um chora mais. Chora mais, então eu só fui atrás do nosso Arven. Com o Arven eu consegui então trazer, vamos lá, uma maca e um outro amuleto. Então já utilizo o amuleto no nosso 1000x. Utilizo a maca para trazer para minha mão a Gardevoir. E então com um doce raro evoluo o nosso Haltz para Gardevoir. Realmente muito importante essa jogada. Vocês veem ali então que eu já coloco uma energia no nosso 1000x. E passo a vez. Nosso oponente então já faz sua jogada novamente. E nesse momento ele vai então de atrás de um Plínio para se encher novamente de energias para derrubar os nossos Pokémons do banco. Vocês veem que ele já está se abastecendo de energias novamente com os seus Ogerpons de planta. E ele então utiliza o Plínio trazendo energias para o seu Ogerpon d'água e ataca novamente, assim derrubando e ficando com 3 prêmios apenas. Eu trago para o campo o nosso Caldabrado e utilizo uma pesquisa de professor. Então já trago o nosso campo. Ele já tem que organizar novamente o seu banco. Vocês veem então que eu utilizo uma bola ninho. Trago o nosso Fezandipit. E então também utilizo o campo trazendo um Mukidori. Já coloco uma energia do tipo noturna nele e utilizo a habilidade do Fezandipit, comprando mais 3 cartas. Nesse momento eu recuo com o 1000 e vou promover a minha Gardevoir. Assim então, colocando as energias na Gardevoir com seus 60 de dano e então 20 apenas de dano, na verdade. Utilizo o Mukidori para transferir o dano que eu já tinha e ataco o nosso oponente, comprando 2 prêmios. Vamos correr de atrás do que a gente estava perdendo, não? Nesse momento, o nosso oponente então tinha promovido mais um Ogerpon. Ele tirou o nosso campo, botando novamente o campo dele, enchendo o seu banco. Bom, pessoal, eu digo que eu já estava preocupado com as jogadas que poderiam acontecer, mas ainda tínhamos muito jogo pela frente. Vemos que ele utiliza um Plínio, pois ele queria botar bastante energia nesse Ogerpon para tentar derrubar a nossa Gardevoir. Era um risco que eu estava ocorrendo. Nesse momento contamos os danos que seria dado com o Ogerpon e ele não derrubava nossa Gardevoir. Bom, pessoal,
eu então utilizo o campo de Artazon para tirar novamente o campo dele. E então utilizo o campo para trazer um outro Munkidori. Não sei se seria a jogada mais certa a ser feita, mas então coloco a energia Dark nele, recuo com a minha Gardevoir, promovo o Caldabrado, então utilizo os Munkidores para tirar a energia e colocar nesse Ogerpon ali. E nesse momento então eu vou colocar as minhas energias nessa Caldabrado para poder atacar, né, gente? Então ali vocês veem que eu vou colocar 2 energias, 3 energias. Até vamos olhar novamente o nosso baralho, o nosso descarte, na verdade, para ver se temos mais energias para atacar. Então eu ataco e deixo o dano no Ogerpon. Não tinha contado as energias para ver que eu não derrubaria ele ainda nesse turno. Então chega a vez do nosso oponente novamente. Ele utiliza a substituição, retornando energia para o outro Ogerpon qual ele estava em campo. Nesse momento, então, ele deu uma Quícera e me ataca pegando mais um prêmio. Nesse momento, então, eu promovo o nosso Mew, utilizo um recipiente para trazer energias para a nossa mão. E então, vamos lá. Vamos ver o que eu irei fazer. Utilizo ali um pegador de contra-ataque. Passo os danos para o Ogerpon, isso? Isso. E então ataco o Mew, finalizando o nosso jogo. Assim conseguindo a nossa terceira vitória consecutiva. Bom pessoal, aguardem nossos próximos vídeos. Tchau, tchau.